Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao novo canal do Chef Giba. Hoje nós vamos fazer a primeira receita que eu prometi para vocês na primeira vídeo de apresentação. A receita que nós vamos fazer é bem simples, que é o pão caseiro. Aquele pão feito em casa. É uma coisa tão simples de fazer e rápido. É claro que tem muita gente que tem dificuldade de fazer ele, mas é por falta de informações. Em questão de farinha, em questão de como sovar a massa ou como trabalhar com o fermento. Então, esse vídeo com essa receita vai ser bem rápida, pessoal. Vocês vão aprender assim, ó, ligeiramente. Outra coisa, quem estiver assistindo o vídeo depois com vocês, compartilhem e chamem eles para a mesa para fazer esse pão, que é muito fácil. Primeira coisa de tudo que vocês têm que fazer é o quê? É misturar o fermento com açúcar. Por que eu faço isso? Esse é o fermento seco, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que é aquele granuladinho. Tem muitos que usam aquele fermento prensado e esses usam o fermento seco, tá? Então a gente coloca na tigelinha a quantidade de fermento, que é para 500 gramas de farinha. Essas 500 gramas de farinha vai dar em torno de 2 pães entre 450 e 460 gramas. É claro, se vocês querem mais peso, vocês podem aumentar para 1 kg de farinha. Aí vai dar em torno de 3 a 4 pães, tá bom? Botando mais agora o açúcar aqui para misturar. A gente mistura primeiro o açúcar com o fermento. Por que eu faço isso, gente? Porque o açúcar, ele é o amigo do fermento, ele alimenta o fermento para que ele comece a levedar, ele vai fermentar. E outra, ele vai crescer teu pão bem mais rápido. O ideal do fermento seco, só para vocês entenderem, pessoal, é misturar primeiramente com a farinha. O correto é com a farinha. Nas padarias a gente faz isso, mas em casa a gente toma um jeito diferente de fazer esse tipo de pão, tá? A maneira. Vamos sempre diluir com a água, tanto o fermento seco como o fermento prensado, aquele tablete que a gente encontra em supermercado ou aquele bloco de 500 gramas que tem nas padarias, tá? Misturei agora o açúcar e o fermento. Vou colocar a água. Gente, eu estou colocando 250 ml de água para 500 gramas de farinha. Tem farinhas que vai te pedir mais, como outras vão pedir menos. Como eu já conheço a farinha que eu estou usando aqui, que eu já fiz os testes, eu vou colocar totalmente a água em cima do fermento e o açúcar, para que ele comece a hidratar, porque o fermento seco, ele é desidratado, tá? Então eu vou mexendo bem ele aqui, para que ele se dissolva junto com o açúcar. Já em seguida eu vou colocar um ovo, para cada 500 gramas de farinha a gente coloca um ovo. O ovo ele te dá maciez no pão, te dá também durabilidade, tá? Ele ajuda, ele é nutritivo. Porque a gema, para vocês entenderem, a gema ela é gordura e a clara é proteína. Em seguida, eu coloco já a margarina. Eu escolhi hoje a margarina, tá, pessoal? Mas vocês quiserem colocar uma banha no lugar da margarina ou uma manteiga, fica ao critério de vocês, tá? Se vocês usarem a margarina, procure comprar a margarina que tem 80% de lipídio. Agora tem muita gente está se perguntando agora aí, o que é lipídios? Lipídio nada mais, nada menos que gordura. Então, vamos misturar nessa aguinha mole aqui, a margarina para que ela se derreta. Ó. Já misturei bem ele aqui, tá, pessoal? Agora, eu vou colocar a farinha. Toda ela. E vou misturando, ó. No momento que eu estou misturando aqui a farinha, eu vou colocar o sal por último. Tá? Não se preocupe que a receita toda ela vai estar por escrito nas redes sociais, com pesos e medidas, tá? Por que eu estou colocando o sal por último?
Porque o sal ele é inimigo do fermento. Se tiver contato, o fermento tiver contato com o sal, ele inibe a fermentação e enfraquece o fermento. Tá bom, pessoal? Ó, mistura bem ele. É rápido, tá, pessoal? Isso aqui é muito rápido. É claro, se você fazer uma quantidade maior da receita, vai te exigir um pouco mais de esforço depois do trabalho de sovar a massa, tá? O tempo também muda muito, tá? Então você, com uma colher aqui, ó, mexe bem, mistura, deixa uma massa homogênea. Tá? Misturei aqui. Vamos limpar aqui a colher de pau. Tá? E vamos colocar já em seguida na mesa para nós começar a sovar a massa. Um pouquinho de farinha na mesa, para que ela não possa grudar muito, tá? Ó, uma massa bem macia, gostosa de trabalhar. E vamos começar a sovar ela, ó. Sovando dessa forma aqui, ó. Gente, outra coisa que eu quero que vocês entendam. Não precisa estar sovando 10, 15 minutos aqui na mesa, tá? É poucos minutos. Isso também vai depender muito de farinha. Lá no supermercado, quando vocês vão comprar farinha, vocês vão encontrar em torno de 7, 8 marcas de farinhas domésticas de quilo. Todas, pessoal, fazem a mesma coisa. Todas têm de boa qualidade. Só tem porém, cada uma vai te exigir um pouco mais de trabalho na mão para sovar, como vai te exigir mais água ou menos água, tá bom? Olha aqui. Nessa primeira etapa desse pão aqui, tu pode fazer em torno de 1 a 2 minutos esse movimento de sovar a massa. Tá? Sova bem ela, em torno de 2 minutos. Faz uma bolinha e coloca na bacia de novo, onde vocês começaram o início da massa. Por quê? Eu quero deixar ela descansar em torno de 5 a 10 minutos. Esse descanso é relaxar ela. Aí ela vai começar a fermentar, vai ficar uma massa mais flexível. Para a segunda etapa, o que é? É você de novo sovar ela. Aí tu sova ela até ela ficar uma massa lisa, macia e enxuta. Vamos fechar aqui e deixamos descansar. Uma coisa que vocês têm que eu quero esclarecer para vocês, que muitos já me perguntaram. E a farinha da padaria, dá para fazer pão caseiro? Dá para fazer pão de pizza em casa? Dá para fazer qualquer outro negócio de culinária? Geralmente não dá, pessoal. Porque a farinha de padaria, ela é uma farinha mais forte, tem mais força, e ela é apropriada para aqueles equipamentos industriais, aqueles tipos de maceiros que tem um garfo mecânico que fica com atrito bem mais rápido que os nossos braços, tá? Mas então não dá para fazer? Não dá para fazer, porque se você pode até tentar. Se vocês fizerem em casa, vocês só vão sovar, e ela nunca vai alisar. E o teu pão vai se arrebentar. Outra coisa, muitos me perguntam, Giba, eu tento fazer pão caseiro em casa, mas o meu pão se arrebenta, ele não desenvolve. São vários fatores. Para isso se arrebentar, pode ser que seja massa muito dura, ou não sovou adequadamente, porque cada farinha, como eu disse, tem uma força diferente uma da outra, tá? O fermento não foi diluído adequado, que aí ele não teve fermentação, e no momento que vai para o forno, se não crescer o suficiente, ele vai se arrebentar dos lados. Temperatura de forno também influi muito. Se vocês colocarem uma temperatura muito alta, o que vai acontecer no pão? Ele vai corar muito em cima, rápido, e por meio do pão, ele vai ficar completamente cru. E aí, depois que ele começa a sair do forno, vai esfriando, a parte de cima do pão começa a baixar. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso.
tá, pessoal? Duas etapas aqui, tá? Eu fiz a primeira etapa, depois de 5, 10 minutos vocês voltam de novo para sovar ela novamente até dar o ponto dela, que é bem uma massa lisa, bem macia, que ficar elástica. Volta de novo para a bacia, deixa relaxar mais uns 10 minutos e aí o que vai acontecer? Vamos fazer a modelagem. Essa massa aqui, ó, que eu já deixei, ó, pronta, já crescida, para não fazer a modelagem do pão. Como eu quero mostrar para vocês aqui, aquela massa que nós fizemos, ó, agora, ó, olha a diferença do tamanho. Aqui ela cresceu, já está perfeita. Aqui eu já fiz duas etapas. Primeira etapa eu sovei uns 2 minutos e a segunda etapa deu em torno de 1 minuto a 1 minuto e meio. Claro, dependendo de farinha, a força dela, tu pode sovar mais ou pode sovar menos. Modelagem do pão. Tem vários tipos de modelo de pão. Eu hoje vou fazer um modelo mais simples para todos verem. E fácil de fazer. Até uma criança vai aprender. Aliás, você chama as crianças para assistir o vídeo e depois incentivar e motivá-las elas para fazer as receitas junto com vocês aqui, tá? Vai ajudar muito vocês e vai ajudar muito o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Nós estamos precisando de crianças no futuro que tenha essa arte e vontade de cozinhar, de fazer pão. Culinária, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho de óleo na mão e vamos agora fazer os modelos. Gente, nem todos têm uma balança desse jeito aqui, ó. Uma balança de cozinha. Alguns vão ter que fazer a medição, cortar, dividir a massa no olhômetro. Quem tiver, fica ótimo. Essa massa aqui, quantidade de 500 gramas de farinha, dá para fazer 2 tipos de pães. Vai dar em torno de 450 a 460 gramas de massa crua. Depois de cozida, vai dar em torno já de 430 a 440 gramas de pão assado. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a massa aqui, ó, com a massa bonita, ó. Ó, aqui, ó. O que eu quero vou mostrar para vocês é isso aqui, ó. A elasticidade da massa, ó. Se vocês conseguirem fazer isso, já tá assim, ó, show de bola, vocês se superaram, entendeu? Mas para fazer isso, tem que fazer aquela regra de 2 etapas da massa. Ó. Agora vamos dividir. Como é a divisão aqui? Eu vou no meio, vou tirar um cálculo aqui, em média, e vou cortar com a mão, ou tu pode pegar uma faca e cortar no meio. Ó. Vai dar mais ou menos o mesmo peso. E agora vamos espichar a massa na mesa. Espichar e esticar. Preste atenção, pessoal, como é que é agora aqui o modelo do pão. Eu vou esticar a massa. Estão prestando atenção, pessoal? Ó. Estique a massa, que ela fique em torno de um retangular. Não precisa esticar muito. E comece a rolar ele como tipo rocambole, ó. Preste atenção, vou fazer devagarzinho aqui, ó. Enrolando tipo rocambole, ó. Toda vez que vocês vão enrolando a massa aqui, ó, ela vai, tu tem que apertar com os dedos, ó. Até o final, pessoal. Até o final. Quando chegar no final, entendeu? Ó. Quando chegar esse até o final aqui, vocês pegam os seus 2 dedão aqui, ó. Pega com a massa, ó. Pega com a massa e termina de enrolar, ó. Até a emenda do pão ficar grudadinho. Essa emenda se chama-se também costura. E essa emenda e costura, geralmente a gente tem que colocar dentro da forma para baixo, ó. Ó a emenda aqui, ó, para baixo, ó. Coloca bem para baixo. Por quê? Se tu não colocar bem para baixo, deixar na metade, assim, entre os cantos, ele vai crescer e vai se abrir. Se tu botar essa emenda para cima,
quando cresce também vai se abrir, vai se arrebentar. Então vai ficar feito o pão, tá? Vamos fazer o outro de novo? Isso. Botar um pouquinho mais de óleozinho na mão, ó. Estica a massa, que ela fica retangular. Esse é um modelo simplesinho, tem vários tipos de modelo. Mas para nós começar, nós temos que começar com o primeiro, tá? Então aqui, ó. Vamos lá, vamos enrolando de novo até o final. E com a emenda e a costura para baixo e colocamos na forminha. Tem formas um pouco maiores desse estilo. Se não tiver, vocês podem botar nessas formas normais que nós temos em casa. Tá? Agora está pronto o teu pão, pessoal. Esse pão aqui vocês deixam crescer ele, tá? Em torno de 1h30 a 2 horas de crescimento. Depois de crescido, vocês colocam no forno, aquece o forno em torno de 250 graus, que é o forno elétrico, tá? Depois coloca o pão, aí tu abaixa para 200 graus, em torno de 40, 45 minutos. Claro, é sugestão de temperatura e tempo de cozimento, que vai depender muito de forno para forno. Uns pode ser bem menos o tempo de cozimento, como pode ser mais. E a temperatura também, tem uns que pode assar 200 graus, 210, 220, como uns pode assar até 180. E isso inclui também até o forno de fogão. Passou as 2 horas de crescimento, o pão vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha o crescimento. Esse pão aqui cresceu em 2 horas, ó. Olha a diferença, ó. E lá no forno ele vai desenvolver muito mais, tá, pessoal? E aí o teu pão já está pronto. Com a receita feita, pão assado e tudo. Eu quero mostrar para vocês aqui o pão que eu já assei há uns 10 minutos atrás, ó. A mesma receita, o mesmo método ficou esse pãozinho aqui, ó. Um pãozinho de 440 gramas. Aqui para vocês. Até eu vou dar uma... chegar mais perto, ó. Aqui, ó. Ó o barulhinho, a crocância, ó. Fofura, tá? Agora eu vou abrir ele para vocês verem o miolo dele. Olha aqui, ó, o miolo. Ó, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Sabe qual é o segredo desse pão assim, desse jeito? É aquela fermentação de 2 etapas. Se vocês fazerem direto, o que vai acontecer? Vocês vão se lembrar da infância. Aqueles pães meio batumado e pesado. Beleza, pessoal? Hoje foi a primeira receita simples, rápida e objetiva. Vão lá nas minhas redes sociais, se inscrevem, compartilhem, curtem as redes. Eu quero os comentários de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão chamar o povo de vocês dentro de casa para fazer as receitas. Compartilhem, mandem foto, fazem comentários. Vamos bombar esse canal, pessoal. Agradeço muito a paciência de vocês terem aguentado um pouco de minuto comigo aqui, tá? Um forte abraço e fique com Deus. Até a próxima.